Nós estamos iniciando o nosso Papo do Bem com o nosso amigo e irmão Arif Kais, biólogo, trabalhador de longa data da Associação Espírita Allan Kardec, conhecedor profundo da doutrina espírita e da biologia. E hoje nós vamos conversar com ele sobre a ecologia e o espiritismo que caminham passo a passo. Eu quero agradecer, Arif, a sua participação conosco e já passar a palavra para você tecer as suas considerações a respeito do nosso bate-papo. Perfeito, um bom dia, muito obrigado pelo convite e poder conversar um pouco sobre doutrina espírita e ecologia, ou mesmo os temas que são circulares ao centro da ecologia, né? Vivemos hoje aí um mundo muito conturbado, com guerras, com emanações de gases imensos através destas guerras, destas bombas, e com agressões ao meio ambiente, né? As agressões são profundas. O homem se esquece de que é preciso ter um tempo, a Terra é resiliente, mas é preciso dar um tempo para a renovação. E é preciso que a gente também se lembre que a criação do universo é obra divina. E Deus, conforme a doutrina nos ensina, é a inteligência superior, é o Criador de tudo, de todos. E muitas vezes nós nos esquecemos disto. Nos esquecemos que se uma pequena erva ou um pequeno ser animal é obra divina, nós temos que ter convivência, uma convivência saudável, para ter esta preservação. É bom lembrar que o Livro dos Espíritos nos traz lá um tema sobre a lei de destruição. Isto é preciso, é natural que exista a destruição para haver renovação. Embora a gente precisa entender que os animais carnívoros se alimentam dos herbívoros, que se alimentam das ervas, que se alimenta do solo, do sol. Então, há uma inter-relação muito grande entre todos os seres viventes e o universo. Nós estamos plenamente interligados. E quando nós ferimos uma parte desta criação, nós vamos ter consequências, vamos responder a estas questões de agressões. E o que nós vemos hoje? Hoje nós vemos que a natureza está sendo explorada de uma forma tão grande que vai se transformando num meio de prova difícil para o ser humano, para os seres vivos. Nós estamos aí num processo de mudança climática que tem sido avisada já há mais de 50 anos, e não resolvemos o problema, nós não enfrentamos o problema. Desde o momento da reforma, da Revolução Industrial, que foi a origem do capitalismo, né? Nós vamos atacando a natureza. Só para lembrar, toda a industrialização da Inglaterra, o início, por volta de 1760, era feita com vapor. E o vapor impulsionava as máquinas.
E para chegarmos ao vapor era necessário queimar a lenha, madeira. A energia verde. As florestas foram dizimadas. A França dizimou. Hoje a França tem uma floresta imensa, mas é uma floresta secundária. Disse que Nova York tem uma floresta imensa, também secundária. Foram destruídas. Estados Unidos também? Como? Estados Unidos também, né? Sim, os Estados Unidos como um todo. Como um todo. A Europa como um todo. A Indonésia, numa situação muito grave, grande parte da África, na América Latina, uma grande preocupação com a Amazônia. Por quê? Porque a Amazônia representa o que restou de grande floresta no mundo. É o pulmão do mundo, né? Não é o pulmão do mundo. Ela tem a sua importância na renovação da atmosfera, a renovação do ciclo da água. Ela é importante para as chuvas que nós temos aqui, são os chamados rios navegantes, rios flutuantes, né? Há um equívoco quando se fala da Amazônia como o pulmão do mundo, porque o que ela produz de oxigênio, ela mesma consome. O pulmão do mundo são as algas verde-azuis da superfície dos mares. Ali sim são produzidos os gases, o oxigênio que nós necessitamos na atmosfera. Mas também estamos destruindo isto. Hoje nós encontramos plásticos no mundo inteiro, em todos os mares do mundo, plásticos oriundos de todas as partes. E esses plásticos vão sendo deteriorados, vão se tornando microplásticos, que já tem sido identificado na presença de organismos, não só organismos aquáticos, como os organismos terrestres. E isso não nos faz bem. Mas é bom que a doutrina, que a gente se fixe um pouco na doutrina com relação a isso, porque nós temos responsabilidade sobre isso. Qual é o mundo que nós queremos? Até por egoísmo, eu quero um mundo melhor porque eu vou retornar. Acredito nisto. Todos nós acreditamos como espíritas no nosso retorno. Então, até por egoísmo, eu vou plantar uma árvore esperando desfrutar da sua sombra. Futuramente. Provavelmente não, certamente voltarei muitas vezes, terei que plantar muita árvore. Há um dito assim que nós temos que preparar o mundo para receber os nossos filhos e netos. Não, alguém já disse isto, nós temos que preparar os nossos filhos e netos para o planeta, para a preservação do planeta. E nós vamos nos nutrir desse preparo dos filhos e dos netos. Porque a gente vai voltar, conforme está em Êxodo, né? Farei justiça dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. Então nós vamos voltar para refazer as nossas atitudes infelizes lá na frente como netos ou bisnetos de nós mesmos, né? Sim. Então é importante preparar essa turminha. Até, como você disse, por egoísmo. Egoísmo. A gente precisa ter esta visão, né? Mas vamos falar sobre esse aumento de temperatura que está acontecendo, que isso é uma preocupação muito grande com esse calor que está aumentando, e o pessoal não está dando muita importância a isso, né, Maria? Isso é preocupante. Eu tenho um pensamento a esse respeito, que as causas não são apenas provocadas pelo homem. Nós temos, ao longo da história geológica, períodos em que a Terra aqueceu mais, resfriou mais, né? A última glaciação, há cerca de 12, 13 mil anos atrás, o gelo chegava, o frio chegava até próximo do Equador.
depois retornou. Então, é possível, é muito difícil fazer uma afirmação desta, mas é viável, porque há essas mudanças. A questão das grandes extinções, não se fala apenas numa extinção de animais, como a extinção dos dinossauros há 70 milhões de anos atrás. Nós tivemos vários momentos de grandes extinções na Terra. Mas o homem acelerou este processo com o desmatamento, com a poluição, com o uso inadequado dos recursos hídricos, com a desproteção dos recursos hídricos. Todo rio, toda fonte, toda mina d'água, todo olho d'água é preciso de proteção, né? Se não tiver proteção, ele vai desaparecendo. E a proteção se faz com a arborização, a revegetação. Nós temos aqui um estudo muito bonito no IBILSE, feito por uma confrade nossa, que é estudiosa em peixes, recuperação de riachos. Ela orientando no replantio. Nós temos aqui um grupo denominado AAMA, Amigos do Meio Ambiente, Associação Amigos do Meio Ambiente, que replantou árvores na cidade em grandes proporções, e ainda o faz. E começou com um moço muito simples, um funileiro, que não se conformava em ver um rio sem a mata ciliar. Pedia para o proprietário permitir que ele replantasse, ele fizesse a mata ciliar. Esse moço chama-se Paulo César de Jesus. É um lutador. Os problemas aí na cidade, ele anda a cidade inteira se dedicando à questão ambiental. E isto conflui com o pensamento de que a obra divina, como nós, deve ser preservada. É inconsequente essas ações que vemos hoje no mundo com guerras. Nós estamos no século XXI. Estamos destruindo uns aos outros de uma forma insana. Mas com isso também você tem uma destruição do meio ambiente. A guerra é o maior fator de desagregação social e ambiental que a gente tem hoje. Século XXI. Século XXI. Então, nos falta ainda consciência, muita consciência, né? A questão da ecologia começou a ser vista a partir do livro Primavera Silenciosa, de uma Rachel Carter, uma bióloga americana que estudou o uso do DDT no final dos anos 40, 50. O DDT foi criado no século XIX, mas foi usado intensamente na Segunda Guerra Mundial para combater pragas, né? E depois foi para a agricultura. E com o uso do DDT, eliminaram-se as pragas, mas também eliminaram-se os pássaros, a vida. Daí o nome, Primavera Silenciosa, porque já não havia mais o canto dos pássaros, das aves. O DDT era jogado nas plantações, principalmente nas frutíferas, depois caía ao chão, era absorvido
em parte pelos organismos do chão, as minhocas. Posteriormente, a chuva também lixiviava esse material, e entrava no corpo d'água, entrando na cadeia biológica, provocando cânceres. E ela lutou. Ela foi combater as grandes indústrias químicas dos Estados Unidos. Publicou este livro chamado Primavera Silenciosa. Mas hoje, Arif, nós estamos atravessando um problema grave com o veneno jogado sobre a cana, né? Você imagina a imensidão de plantio de cana, e hoje a abelha, por exemplo, já exterminaram com 70% das abelhas. As árvores frutíferas próximas ao plantio de cana, com o veneno que vem pelo ar até 1,5 km de distância, depois que o avião desliga, aquele veneno atinge 1,5 km de distância. Então, o que tem de árvore, principalmente de folha larga, morre tudo. Então, hoje, com esse problema da cana, está difícil manter um pomar, por exemplo, de qualquer fruta, porque o veneno que se usa hoje é muito agressivo para as árvores, quais sejam, né? Quantos venenos nós utilizamos? Nos últimos 4 anos, nos últimos 5 anos, nós importamos mais de 500 novos produtos agrícolas de controle de pragas. Muitos deles sem nenhuma aprovação, sem que as agências de meio ambiente, de saúde, pudessem intervir. Então, é muito difícil. Alguns países já proibiram a importação de frutos do Brasil, porque é difícil ter um alimento que não tenha traços de defensivos agrícolas, né? Hoje nós encontramos tomate, pimentão vermelho, morango, esse tipo de vegetal são muito suscetíveis a manter o produto em si. Mas a lista é longa, muito longa. Então, é preciso a gente ter consciência. Com isso, a gente está mantendo a saúde. Manter a saúde é um dever nosso. É um dever manter este corpo para o aprimoramento do espírito. Na medida em que eu faço uma agressão ao meu corpo, seja por vontade própria ou não, eu estou prejudicando este momento reencarnatório. Estou, de certa forma, ferindo princípios divinos, né? Então, nós temos que caminhar com uma abertura maior. Em 1972 foi a primeira reunião da ONU a respeito de meio ambiente. Foi em Estocolmo. E, acredite, doutor, nós participamos, não tínhamos ainda o Ministério do Meio Ambiente, tinha uma secretaria que ficava assessorando a presidência da República. Era um momento de militarismo no Brasil, e meio ambiente era coisa de comunista, né? O doutor Paulo de Camargo, professor da USP, zoólogo, assessorou a presidência da República nesse momento. Foram para a reunião com vários militares. Lá começaram a dizer que era preciso parar com as indústrias poluidoras. E o que se ouviu? Um membro da comitiva levantou-se e disse: olha, nós queremos as indústrias poluidoras, porque nós queremos o desenvolvimento. Então, nós estamos em busca de desenvolvimento a qualquer custo. Levamos 20 anos para fazer a segunda reunião
Mundial sobre Ecologia. Foi a ECO 92 no Rio de Janeiro, em que se prometeu recursos, prometeram uma série de controles e até hoje isto não foi colocado em prática. A Agenda 21, ela tem 40 capítulos, cada capítulo dedicado a um tema. E quando a gente pensa em meio ambiente, a gente precisa pensar no conceito de sustentabilidade, que é o conceito que foi criado, né, nesta reunião de 1972. E sustentabilidade se dá sobre um prisma, sobre um tripé, que é o tripé econômico, o social e o ambiental. Faltou um tripé, não tem sustentabilidade. É preciso que haja uma conjugação de esforços nesse sentido. E nós estamos ainda patinando, embora tenhamos algumas experiências razoáveis pelo mundo, mas nós mesmos no Brasil não cumprimos bem com a nossa lição. Vou começar, por exemplo, que hoje no campo se joga muito veneno para matar mosca que atormenta os animais. Como é um país muito desenvolvido, pelo menos fortalecido pela pecuária, então se usa muito veneno para combater essa mosca do chifre. E já é sabido que esse veneno ele dá câncer, leucemia principalmente. E o pessoal vai jogar o veneno sem máscara, sem proteção. Então, quer dizer, esse nível de conscientização anda muito longe de se lidar com o veneno, mas também se proteger. Na minha época de criança, quando a gente plantava a lavoura, a gente mexia o milho, pegando com a mão exposta, sem nenhuma proteção, misturando aquele veneno com as mãos para o feijão, para o milho, para o arroz. Então a gente usava, ficava com a mão impregnada, porque o veneno era vermelho, era cor de rosa para vermelho. Ficava com os braços assim, avermelhados pelo veneno. Aquilo é absorvido em nível de poro, da pele. Então nós somos criados no meio do veneno. Meu irmão veio a falecer com leucemia exatamente por isso. Mexeu muito com veneno. Aldrin. E não se protege até hoje. Quando se vai mexer com veneno, outro dia foi um rapaz em casa detetizar a casa, ele disse, mas você não vai botar uma máscara? Ele falou, não, eu já estou acostumado. Eu falei, como está acostumado? Acostumado com o trabalho, eu até acredito, tudo bem, mas você precisa se proteger, você está mexendo com veneno. Não, está tudo bem, tudo bem. Não, olha, veja que perigo que esse mosco está, é a profissão dele, lidar com veneno e não se proteger. O Aldrin é um dos elementos aí do DDT, é um DDT, né? De primeira geração. E ele pensava-se que ele levaria aí 100 anos para desaparecer do mundo. Nós encontramos o DDT no urso polar, nos ovos das águias americanas, a águia americana, que é o símbolo dos Estados Unidos, elas estavam em desaparecimento, porque o DDT enfraquecia a casca do ovo. Quando ia chocar, o ovo quebrava. Então, o que os biólogos fizeram? Passaram a observar a construção de ninhos e, quando tinha um ovo, eles iam, retiravam, substituíam por um ovo artificial. E chocavam artificialmente este ovo, repovoando a natureza. Mas há uma coisa muito interessante. Desapareceu, o senhor que é médico e conhece muito bem a questão, desapareceram os escorpiões. Nós tínhamos um problema de escorpionismo, que pegava ali grande parte do sul da Bahia, Minas Gerais, entrava pelo norte do estado de São Paulo, etc. E
O escorpionismo provocava muito acidente e muita morte. Desapareceram. Começaram a reaparecer há cerca aí de uns 20 anos, indicando, é um indicador biológico de que a natureza se livrou do DDT. Então, a natureza é capaz de se recompor, mas é preciso dar tempo. Isso não se faz da noite para o dia. Vamos replantar a floresta amazônica? Ótimo. Um programa novo que está surgindo aí são a remuneração pela proteção da floresta. O proprietário que preservar vai receber aí um determinado valor por hectare. Então, nós precisamos renovar, porque poluição, e poluição no termo amplo, significa tudo aquilo que agride a natureza. Então, nós agredimos com as queimadas, lembrando que algumas queimadas são naturais, importantes, por exemplo, para o nosso cerrado. As árvores de cerrado têm um córtex, uma casca de árvore grossa, para proteger contra a queimada natural, que é importante para fazer a maturação de livrar de pragas e fazer a maturação de sementes, né? Mas se você faz isso sucessivamente, aumentando aquilo que não é natural, acabou complicando. Incrementando, complica. Bom, eu queria agradecer a sua participação muito efusiva, com tantos conhecimentos, enriquecendo o nosso cabedal. E agradeço mesmo de coração que você volte mais vezes para nos abrilhantar com a sua presença e seu conhecimento. E dizer que Deus perdoa sempre. O homem, às vezes, agora a natureza, ela não perdoa. Que você vai agredir, ela vai responder de alguma forma. Então a gente precisa ter muito cuidado, muito carinho com a natureza de uma forma geral. E isso está muito bem exposto aqui pelo meu amigo Ari Eficaz, que é conhecedor profundo do assunto. Um grande abraço a todos, até a semana que vem com o nosso novo Papo do Bem pela Rede Luz Espírita.